Logo que eu subi no táxi, o senhor começou a me ofender. Você está a fechar a porta do carro assim por quê? E tal, ele ofendia, falava muito alto. Eu disse, senhor, eu não fechei mal a tua porta. Fechaste sim. Disse também, se você é dono do carro, não precisas me falar mal, me gritar. O carro é meu, eu falo como eu quiser. Eu disse, então para, eu vou descer. Eu desço. Mas desço com ira. Irada mesmo, triste. E de raiva comecei a lagrimar. Mas depois fiquei tranquila. Passou o primeiro carro, o segundo, o terceiro, o quarto carro. Eram irmãos em Cristo. Eu fiquei mais de 30 minutos na paragem. Irmã, Ana, vai para onde? Eu disse, vou para a vila. Eu ainda estava na preparação do casamento até. Vou para a vila. Quando vamos para a vila, eu subo, nós a falar, conversando no carro. Na ponte do 25 havia um terrível engarrafamento. Quando nos aproximamos, um acidente que todos do carro morreram. E era o Elantra vermelho. O senhor que te ofendia, Jesus. Eu vi o senhor no notícia porque o acidente era recente e ainda não haviam removido nada. Eu disse, esse é o carro que eu desci. Eu comecei a tremer e a chorar. Bem-vindos a mais um Pode Fé. Um programa que vocês já sabem que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Hoje eu começo o programa assim, serena, calma. Já chorei na presença do Espírito Santo, porque tenho uma unção neste lugar, neste estúdio. Não só a unção do Pode Fé, mas a unção que essa mulher, essa serva de Deus carrega. Já choramos, porque adoramos o nosso Pai. Obrigado a todos vocês que ficam à espera de mais um programa, de sempre mais um programa. Vocês que muitas vezes enviam mensagens para a Serva Edna. Serva Edna, estão a demorar muito. Por que ainda não postaram? O nosso muito obrigado. Obrigada a você que partilha a nossa página, que subscreve o nosso canal, que clica aí no sininho, que faz com que o YouTube recomende os nossos conteúdos para mais pessoas. Então não se esqueça, não assista só os vídeos, subscreva mesmo o nosso canal. Partilhe o máximo. A tua partilha é evangelização. A tua partilha está a salvar muitas vidas. Beijinhos extensivos dos 4 cantos do mundo. Beijinhos nos vossos corações. Escreva aí nos comentários de onde vocês nos falam. Jesus vos ama, eu também vos amo muito. E não se esqueçam, seja um patrocinador, um seguidor deste ministério que está a salvar e impactar muitas vidas. Agora sim, eu vou passar para a nossa convidada. É uma mulher que eu muito admiro, perceba algo. Só Deus te faz autêntico. Para de querer ser igualzinho ao irmão, à irmã, à prima, à tia. Deus te fez único e Ele te conhece antes que te formasse no ventre da tua mãe, assim como conhece Jeremias. Eu admiro muito essa mulher, saxofonista, serva de Deus, mãe, esposa, funcionária e que leva o nome do Senhor também nos 4 cantos do mundo com este saxofone abençoado que já impactou a minha vida só hoje. Ela que tem o nome de Ana Panzo, hoje vai partilhar conosco o seu testemunho. E não se esqueça, você que está do outro lado, também pode vir para aqui, nesta cadeira, sentar-se com a Serva Edna e com o Espírito Santo para contar o teu testemunho. Mande o seu áudio, com o seu testemunho breve, para o 937 950
8. E bem rapidinho a pergunta é: você já tem este livro consigo? Como casar bem aos olhos de Deus? É uma obra de Serva Edna. É um livro que está a restaurar casamentos. É um manual de instrução para a tua vida. Você que já casou e você também que ainda não casou. O mesmo número, você pode mandar mensagem para pedir já o seu livro. Tem um outro livro da Serva Edna, não foi lançado, mas já está disponível, pré-venda, do poço ao pódio. E todos vocês sabem que o Pó de Fé ilustra muitas histórias do poço ao pódio. Então você pode ter esses livros contigo que vão impactar a tua vida. E deste livro você vai aprender a reconhecer e a dar valor em toda a forja que você passou. A Serva Edna hoje, a caminho do pódio, porque teve que passar pelo poço. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Serva Ana Panzo, seja bem-vinda no Pó de Fé. Obrigada, Senhor. Eu estou super feliz de ter aqui. Obrigada. Principalmente num dia profético. Mês 7. 7 de 7. Deus abençoe a tua vida. Obrigada, Senhor. Deus abençoe a tua carreira. Deus, quando me disse para fazer o podcast, Ele disse que todos nós temos uma história para contar. E hoje chegou o dia de você partilhar conosco a sua história, o teu testemunho. Quem é Ana Panzo? Qual é o teu testemunho? Bem, eu sou a Ana Caquebo Panzo da Silva. Nasci aos 22 de abril. Sou a única menina de 6 rapazes, no meio de 6 rapazes. A segunda filha, né? Perdemos o nosso irmão mais velho há uns anos aqui, então substituí, né? Sou a mais velha agora, a única menina. E estou a andar com o meu irmão, Albuquerque, que vem depois de mim, pastor Albuquerque, que é um companheiro de caminhada, um companheiro de fé. Apesar de ser meu irmão de sangue, é mesmo um companheiro de fé. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores da minha vida, é com ele que eu pude contar. E crescemos juntos, vivemos juntos na mesma casa, passamos as mesmas dificuldades como família, né? Nosso pai e nossa mãe. E até depois de casar, ele acudiu em muitas situações da minha vida. Então, ele não é só um irmão de sangue, ele é um irmão de caminhada, é um irmão de fé. E louvo a Deus pela vida dele, como vem e veio comigo hoje para servir a Deus aqui no Ministério Pó de Fé. Então, louvo muito a Deus pela vida dele. Sou serva de Deus, né? Acima de qualquer um título que eu podia aqui mencionar. Fui lavada, remida no sangue do Cordeiro e fui chamada para um propósito. E eu conheço, sei e sinto o propósito de Deus na minha vida. Eu venho de um lar cristão, né? Meu pai e minha mãe me ensinaram o caminho de Deus. Louvo a Deus por isso. Uma das coisas que eles fizeram bem foi me apresentar a Deus. Não conheci a Deus na rua, como muita gente conheceu a Deus, foi evangelizado. Não, eu conheci a Deus em casa, no lar cristão. Né? Aquilo que a Bíblia fala, instrui o menino no caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dele. Então eu faço parte desses meninos que foram instruídos no caminho do Senhor. Sou cardiopneumologista, né? Formada pela Universidade Metodista de Angola, tenho cursos de valência na Universidade de Venezuela, em eletrofisiologia. Sou formada em música pela Obra Bela e também pelos coros juvenis de Venezuela. Fiz uma formação em Venezuela em saxofone, canto, em música geral. Participei das gravações do hino nacional. Na Angola, 40 anos de independência, na altura. E sirvo ao Senhor desde o berço, mais sensivelmente desde os 14, 15, que houve uma revolução, né? Na minha aceitada a Jesus e saber mesmo que este é Jesus, não o Jesus que os meus pais nos falaram, mas aquele que eu vi, senti, segui. Então é a partir dos 15, quando um grupo de jovens que
fazia parte da nossa igreja, da Igreja Batista. O Albuquerque, uma dessas vezes, foi para uma vigília com esses irmãos da Batista que evangelizavam e tal. E ele veio em casa orar em língua. Ele me disse, quando olhou para mim, disse, Ana, Xalamanaya. Eu disse, Albuquerque, Xalamanaya, mas é o quê? Isso é uma nova língua que você vai aprender. Porque ele é dos meus irmãos com quem eu mais lutei. Lutávamos mesmo porque ele vem depois de mim. Temos diferença sensivelmente de 1 ano. E discutimos muito à medida em que somos bons amigos. E ele veio a Xalamanaya e tal. Eu disse, Xalamanaya o quê? Isso é uma nova língua que faço aprender. Isso é uma nova língua que vou aprender em aula. O Wagner era um dos nossos irmãos lá na Batista, na altura, adolescente, jovem também, que dava a conhecer a fé, uma nova forma de orar, uma nova forma de evangelizar. Aí o Albuquerque me disse, olha, o Wagner, tudo, estamos a evangelizar, temos uma vigília, vamos. Eu disse, tá bom, vamos, sem nenhum problema. Como os irmãos já sabiam que eu cantava, então fomos disse, vais cantar na vigília. Lá fomos para a vigília, cantamos aquele dia, foi uma coisa esplêndida, um mover esplêndido, que eu não estava, apesar de ter crescido, estava crescendo na igreja com os princípios bíblicos, mas eu não havia provado daquela oração, daquele mover, essa língua qual eu ouvia todo mundo a orar em línguas, eu ainda não sabia o que era, eu disse, eu também quero orar em língua. Eu comecei a orar em língua. Eu lembro que o Albuquerque, ele escrevia as línguas. Ele escrevia Xalamanaya e tudo mais. E eu também queria saber, comecei também na leva dele a escrever as línguas. A primeira vigília eu só olhava para as pessoas, eu não sabia o que era. A segunda também tentava falar e não conseguia. Na terceira tentei e não consegui. Na quarta vigília, eu fui visitada pelo Espírito Santo. Comecei a orar em língua, comecei a provar de coisas que eu não sabia. Eu sentia que Deus, eu lembro de uma canção que eu escrevi nessa altura, e eu sentia que Deus estava a falar comigo assim. E todas as vezes que eu me sentia triste no quarto, eu pegava uma cadeira, colocava aí, e eu também sentava na outra e falava, Jesus, me responde essas questões. Eu me lembro de uma canção que eu escrevi, eu não canto essa canção, mas eu guardo comigo. Eu cantava assim, Jesus, senta aqui, eu quero conversar contigo. Jesus, senta aqui, eu quero conversar contigo. Me responda a todas as perguntas que não têm respostas, porque só tu podes me responder. E a semelhança de várias experiências que nós tínhamos era sair da igreja, evangelizar. A nossa vida era essa: igreja, evangelização, vigília, igreja, evangelização, vigília. Como nós viemos de uma igreja conservadora na altura, então nosso pastor, os mais velhos da igreja entraram assim em pânico, esses adolescentes, a trazer aqui um mover estranho na igreja, um movimento estranho na igreja. E desculpa, vocês daqui a pouco vão começar aí a ficar grávidas, vocês daqui a pouco vão começar aí a namorar entre vocês e tudo mais. E eu lembro que muitas vezes nos impediam até de fazer as coisas. Nós, na verdade, evangelizávamos pessoas e levávamos para a igreja, mas não éramos aceites, né? Porque essas pessoas não estavam a ser doutrinadas como a gente queria que fossem doutrinadas. E então, aí eu lembro que muitas das vezes no culto, nós tínhamos um culto de sexta-feira, que era um culto de estudo bíblico. Não, na quarta era o estudo bíblico e na sexta era o culto jovem. O Albuquerque levantava aí e perguntava coisas sobre oração em língua. Por que é que nós oramos assim, muito calmos, se às vezes estamos num culto de libertação, num culto de quê? Por que é que nós não podemos levantar as mãos e dizer aleluia, glória a Deus? Por que é que eu não posso glorificar a Deus? E aquilo, nos nossos mais velhos, trouxe assim uma situação não muito boa, uma situação embaraçosa. Eles eram conservadores. Exatamente, né? Eu vou resumir porque é muita coisa que vivemos, muita coisa bonita, muita coisa linda. E eu fui então bebendo mais. Ele depois, teve um dia que eles soltaram mesmo da igreja e falaram assim, a partir de hoje não vai pisar perto. E era uma altura que os meus pais estavam a separar-se. E
a liderança da igreja associou a nossa forma agora de orar, a nossa forma de buscar a Deus com a situação familiar que nós estávamos a viver. Meus pais meu pai era diácono na igreja, era uma pessoa conhecida na igreja, uma pessoa que conhecia a Bíblia, ensinava, trouxe muita gente para Cristo, não é? Então estavam a viver uma situação embaraçosa e eles associavam que nós estávamos a sofrer por isso, é que agora nós estávamos a orar muito alto, estávamos a entrar para o neopentecostalismo na altura, eles falavam muito sobre o neopentecostalismo, estavam a nos associar a isso. O Albuquerque saiu naquela altura e estávamos então, depois eu fui para estudar o ensino médio, o ensino de base na altura ainda, eu estava na nona, na sétima, oitava, nona no Quiloange e abri o núcleo de evangelização no Quiloange na altura. Mas abrimos o núcleo, era uma coisa pequena ainda, era mesmo só de evangelizar o colega. No ano seguinte, entra o Albuquerque na escola. O Albuquerque criou aí um reboliço na escola. Ela abriu um núcleo. Eu lembro que eu ia orar para uma colega e a colega começou a manifestar. Eu disse, espera, vou chamar meu irmão. Lá vem o Albuquerque. Impôs as mãos para ela, começamos a orar. E começou o núcleo ardentemente do Quiloange na altura. E começou uma onda de núcleos nas escolas, pessoas que estavam a sair das igrejas e sei que muita onda desses núcleos começou com o Albuquerque. Porque eu depois no ano seguinte saio e vou para a escola média porque lá não tinha o ensino médio. E ali, no decorrer do tempo, eu vi a necessidade então de sair mesmo da igreja em que eu estava, porque havia muito ataque, muitas calúnias, muitas coisas, esses meninos, esses. E eu cantava sempre no culto jovem, que é uma organização das igrejas, na altura, das igrejas batistas, e eu cantava sempre no culto jovem, sempre. E eu estava sempre ali. E foi então que depois, as pessoas que evangelizávamos, como éramos um grupo de muitas igrejas, nós estávamos a encaminhá-los como deve ser. Então, ficamos um grupo, né, um ministério com um estudo bíblico. E estávamos a crescer ali. Crescíamos, criamos a banda, Nascidos de Novo. Íamos para as atividades, nos chamavam ali para cantar, íamos sempre dispostos, sempre ativos para fazer a obra de Deus, evangelizar aqui, evangelizar ali. E nasce então a Igreja Nascidos de Novo, na altura. E é ali onde o meu ministério começa a expandir-se. Eu não sou daquele tipo de pessoa que sonhou com ser conhecida. Eu nunca desejei ser conhecida. Eu tenho dito que se Deus me desse a opção de escolher um dom, eu não escolheria a música. Eu sou muito apaixonada pela arte plástica. Eu acho que uma das coisas que, se fosse para escolher, eu escolheria a arte plástica. Porque eu vejo quadros e acho que os artistas têm a oportunidade de expressar algo íntimo que eles não têm como explicar com palavras. E é aqui onde nasce a minha canção, Deus é um artista. Deus desenha coisas, faz coisas que nós só entendemos, se calhar, depois, mais tarde. Quando Ele está a desenhar, as coisas estão a acontecer, nós não estamos a entender. A vida da serva Ed não é como, as coisas estão como. Nós só vamos entender lá frente. E são os quadros que Deus pinta. E então eu ia para servir a Deus, sempre disponível na sua obra, sem intenção de aparecer. Escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Eu tenho dito sempre que Deus nos conhece mais a nós do que a nós mesmos. Porque quando nós decidimos fazer uma coisa amanhã, e elas não acontecem como nós queremos, e Deus sabe o que vai acontecer no dia da manhã, é porque Ele te conhece mais do que você a ti. Você faz os teus planos bem na certeza de que isso vai acontecer, mas como Ele nos conhece melhor,
ele já troca tudo, porque ele conhece o dia da manhã. Então, o escolhido não tem mesmo escolha. Se Deus falar uma coisa, vai fazer, vai fazer. Poderá o vaso falar no ler o seu formato? De forma alguma. O vaso não fala. Só tem que obedecer. Quem define o formato, quem define o designer, se vai ter pedra, se vai ter o que é Deus. E quando começamos o programa na oração, antes de começar, agora eu entendo por que Deus me fez orar daquele jeito. Assim como Jeremias, que ele disse, eu te conheci, te conheço antes que te formasse no ventre da tua mãe. Então, se o próprio Deus é que nos formou, quer dizer que ele colocou as coisas deles em nós. Ele já trilhou, ele já fez o caminho. Só que muitas vezes nós queremos ensinar Deus a ser Deus. E queremos fazer com a força do nosso braço. Por isso que uma caminhada, um processo de 6 meses, pela força do nosso braço, nós ficamos 6 anos. Porque não queremos entender que Deus é que manda, Ele é que escreve. E os homens falam o que nós queremos. Deus fala o que nós precisamos. Filha, vai doer, mas tens que passar. Vai chorar, mas tens que passar. Eu estarei ali para enxugar as tuas lágrimas. Tem situações que eu passei na minha vida. Eu não tinha noção que era para estar aqui. Por isso veio o livro do Poço ao Pódio. Pessoas que estão a ler esse livro estão a chorar porque não passa na cabeça. Não é a mesma mulher, é a mesma mulher. Nós temos que passar pela força. Deus precisa tirar o que há de melhor em nós. Dói mesmo. Mas quanto mais doer, mais próximo do teu propósito você está. E hoje és essa grande mulher que está aqui. Falaste de uma canção que diz que Deus faz que Jesus senta aqui. Deus é um artista. Deus é um artista. Um trechinho só que Deus é um artista. Não é sobre o que posso ver, não é sobre o que já pensei, não é sobre o que já falei, vai além do que imaginei. Deus é um artista, pintou a minha vida, é um poeta, fez real a minha história, um arquiteto, projetou o meu futuro, é um artesão, com sua mão partiu meu vaso, fez-me nova criatura, fez-me nova criatura. Deus é um artista, pintou a minha vida, é um poeta, fez real a minha história, um arquiteto, projetou o meu futuro, é um artesão, com sua mão partiu meu vaso, fez-me nova criatura, fez-me nova criatura. Fez-me nova criatura, fez-me nova criatura. Oh Deus! Aleluia! Realmente Deus é um artista. Nós fomos feitas, transformadas, lapidadas, doseadas por Ele. Deus é um artista. Você que está aí do outro lado, permita com que Deus seja o artista da tua vida. Perceba algo do melhor artista, o construtor, aquele que sabe na obra quantos sacos de semente, quantos de areia. O artista sabe quanto de tinta ele vai precisar para que a obra seja admirável, seja magnífica e seja única. Nós somos obra de Deus. Então deixa Deus ser o artista da tua vida. Perceba algo. Esse desejo de grandeza que tem no teu coração é Deus que colocou.
Mas primeiro você precisa deixar que ele seja o artista da tua vida. O Espírito Santo manda e, como sempre, nós somos dizemos: oh, Silvana, estou a ser abençoada tremendamente com o teu testemunho. Mas prossiga, Deus é um artista. Bem, voltando aonde paramos, a minha história não se resumiria nisso que vamos contar, né? É só um parte daquilo que nós vivemos com Deus e daquilo que Ele se manifestou a nós. Ela é longa, né? Mas tem partes que fomos impactados ao longo dos anos. E uma dessas coisas é mesmo a chamada ao ministério. E, bem, eu quando vou quando é que eu começo a cantar, na verdade? Eu venho de uma família de músicos, meu pai é músico, os meus irmãos tocam, cantam, mas é impressionante que nós na igreja só cantávamos no coral das crianças. Cantávamos no coral das crianças, nós lá os meninos de casa, e nunca foi o meu desejo, ou eu nunca soube que eu iria cantar assim a solo, né? Eu pensava que eu iria cantar no coral, porque eu vinha cantar no coral das crianças. Mas nós tínhamos uma prima em casa, a Fina, Delfina. Ela aí que cantava, ela tinha uma voz maravilhosa, Serva Edna, maravilhosa mesmo. E na igreja, ela já participava dos grupos de destaque. Eu lembro de um grupo que ela participou, que era o Imbidi Lacé, era um grupo de adultos, e ela já fazia o lead das vozes principais. Então nós já sabíamos que a Fina é que vai cantar solo, nós vamos cantar no coral e tudo mais. Mas na altura nós já éramos destemidos, porque já tínhamos destaque nas poesias, na igreja, regíamos no coral, tínhamos as vozes assim, nos tinham para cantar o contralto, o soprano, já fazíamos todas as vozes diferentes no coral das crianças. Ganhávamos sempre nas destrezas bíblicas da igreja. Então já éramos crianças mesmo destemidas, né? E já cantávamos na altura, porque o papai era regente do coral dos homens na igreja. Então já tínhamos essa queda, essa saída, sim, para a música. Mas eu começo a ter o destaque à música quando começo a cantar no coro, nas atividades jovens da Igreja Batista, aos domingos. Eu lembro que na altura até me chamavam de irmã Cassiane, a Cassiane, porque eu ouvia muito a Cassiane na altura e tinha um timbre parecido ao da Cassiane. Nessa bravura de cantar, levar as pessoas a cantar. Então eu olhava muito para a Cassiane, para a forma como os old school do Brasil na altura cantavam, para a Mamã Sofia na altura, que mesmo sem internet, ela conseguiu impactar Angola e uma parte do mundo com a sua música. Bem, e eu considero muito um dos ministérios de louvor maiores em Angola, o Ministério da Irmã Sofia, porque ela está numa era onde nós não temos o mesmo instrumento de evangelização como a internet, mas ainda assim, Mamãe Edna, se nós formos para as periferias e pedir alguém para cantar, Deus é um artista, não vai cantar. Mas se eu lhe dizer para cantar, o nome de Jesus, vai cantar. Uau! Se nós formos para aquelas mamães lá nos nossos quimbos que não leem, não escrevem, se eu lhe falar, mamã, Deus é um artista, ela não vai entender. Mas se eu cantar com ela, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde que ele for, seu nome eu sempre adorarei. Mas nessa música, É a minha música. é verdade. Uma música que nós não tínhamos internet na altura. Estamos numa era boa, que temos um instrumento de evangelização que podemos usar para alcançar pessoas a nível do mundo. Mas essa serva não tinha internet. Mas ela alcançou povos de longe. Não é uma serva para honrar. É uma serva para honrar. E agora que temos a internet,
podemos usar de forma maravilhosa. Né? E aonde a irmã Sofia estiver, Deus lhe abençoe poderosamente, porque eu já me inspirei no ministério dela. Não me inspirar na voz, mas na pessoa que ela enfrentou dificuldades na altura da Mamãe Sofia, as músicas cristãs eram chamadas de músicas do óbito, principalmente as nossas músicas angolanas, música do óbito. E eu já fui em óbitos na altura que só metia a mesma música da irmã Sofia, né? Mas ela revolucionou isso. E hoje nós adoramos essa canção e sentimos a presença de Deus. Né? E então, naquela altura, me chamou a irmã Sofia, a irmã Cassiane e tudo mais. Então nós começamos o ministério Nascidos de Novo, cantando. E Deus fez muitas maravilhas, não é? Muitas maravilhas. Nós subíamos ao monte para orar. Fazíamos 2 dias a orar. Tinha vezes que quando minha canção, tu és minha canção. Na altura, não é? Eu fui orar, né? Eram sensivelmente 21 a 22 horas. Eu entrei para orar. E quando eu entro para orar, na altura já estava até na universidade, já estava a trabalhar. Eu entrei no intuito de orar 30 minutos, porque dia seguinte eu tinha de ir para trabalhar. Então eu disse, não, vou orar 30 minutos para eu poder dormir, para acordar cedo para eu trabalhar. Eu entro para orar. Começo a orar. Quando eu lembro que tenho de parar, porque tenho de dormir, no eram 7 horas da manhã. Meu Deus. Aquele dia eu disse, eu não vou trabalhar. E eu senti uma tristeza tremenda em meu coração. Naquela manhã, eu disse, eu não vou trabalhar hoje. E fiz já um programa de ir para a floresta da ilha orar. E de manhã, ninguém ainda estava acordado e eu começo a cantar de tanta tristeza. Eu fui orar e disse, Deus, como é que eu orei das 22 até as 7 horas? Eu estava pensando que orei 30 minutos. Eu entrei 22 e disse, não, vou orar 30 minutos só. E eram 7 horas da manhã. Comecei a cantar, tu és minha canção. Não havia sol. Era muita lágrima, muita tristeza na alma. Depois de mais de 7 horas de oração, eu passei a madrugada toda. Eu comecei a cantar, tu és minha canção. Jesus, tu és a minha música de todas as manhãs. Tu és minha canção. Jesus, tu és a minha música de todas as manhãs. E de tanta tristeza, eu dobrei os joelhos e comecei a dizer, quando eu cheguei aqui, meu coração ferido, meus pés babando em tua presença, Deus. Então me lembrei da oração da madrugada. Então eu me lembrei daquela canção que tive com o Senhor de manhã. E eu vou cantar aqui. Tu és minha canção. Jesus, tu és a minha música de todas as manhãs. Serva Edna, nós contamos as notas musicais de dó a dó. Nós chamamos uma escala quando eu vou construir dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu posso construir músicas com cada uma dessas escalas. Mas nem isso será suficiente para descrever a grandeza de Deus. Posso escrever muitas músicas. Dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é um artista, que Ele é... Nada dessas palavras serão suficientes para manifestar a grandeza de Deus.
Eu tenho dito para jovens, pessoas que estão no ministério, ore, mas ore muito. Porque no dia da angústia, essa oração, essa vigília de hoje vai fazer muito sentido. Nós gastamos tempo a orar. A orar. Eu me lembro que uma vez eu queria sentir a presença de Deus como eu nunca senti. Eu entro no quarto para orar, Senhor, Deus vem. E eu fechei a porta. A lâmpada estava acesa. De repente, a lâmpada apagou. Eu comecei a bater, o meu irmão veio abrir a porta, porque ele disse, viste, né? Não começa a orar à toa. Você tem que saber o que você está a orar. Você está a falar, Deus vem, você está a falar, Deus vem, viste a presença que você sentiu estranha. Se calhar nem era a presença de Deus. Porque às vezes nós não temos noção da presença de Deus. Ore muito. A oração de hoje vai fazer muito sentido no dia da angústia. Muitas das vezes hoje nós queremos orar. Você vai dizer, nós quando lá atrás, eu quando entrava para orar na presença do Senhor, eu nunca fui uma menina assim, com sonhos de carro, casas. Não. Eu sempre sonhava com estádios. Eu a cantar, eu a pregar, Deus a me usar para curar. Sempre foi o meu sonho, Servete. Sempre quis ter uma vida estável, mas nunca foi o meu sonho ter muitas riquezas. Eu sempre sonhei com estádios grandes. Pessoas a chorar, pessoas a se render, pessoas a buscar o Senhor. Estamos num sítio assim pequeno, só nós. Eu, se abrir a minha boca, a pessoa vai chorar, vai ser renovada. Esse sempre foi o meu sonho. Sempre foi o meu desejo. Não pede coisas. Porque tudo o que nós falamos hoje vai mesmo fazer sentido amanhã. Eu vivo hoje a manifestação de orações que eu fiz ontem. Eu vivo hoje milagres de orações que eu fiz em choros de joelho. Quando nós falamos aqui, Servaidina, que o servo não tem escolha. Isso é extremamente sério. É que o servo não tem escolha. Aquele que decidiu mesmo viver a vontade de Deus não tem escolha. E eu tenho dito sempre, quem me disser que a vida cristã é tão fácil, não está a viver a vida cristã como deve ser. Porque os espinhos apertam. A renúncia é difícil, você vai renunciar a uma coisa que você gosta. Renunciar a um vício. Renunciar a um pecado que você está preso. É extremamente difícil. Mas quem passou pela renúncia sabe o quanto é difícil viver a vida cristã. Por isso é que nós, os cristãos, vivemos nossa vida de muita luta. É a renúncia. Ai, meu Deus. É a renúncia. Não vou roubar. Você está passando fome. Estás a ver a oportunidade à tua frente. Você vai, isso dói mais do que a oportunidade que você tem de roubar, renunciar. Dói mais do que da poupação. Se tivessem que te apanhar ao roubar, essa dor de te apanhar não é igual à dor de renunciar. É verdade. E nós renunciamos coisas. Todos os dias, você vai... Nós nos lembramos de coisas, eu me lembro de vezes que nós passamos fome como família. Mas no dia seguinte, você via a alegria de ir para a igreja, para a escola,
com alegria, porque você vai evangelizar alguém. Você vai cantar. Eu e meu irmão não tínhamos vergonha que nos chamassem. Esses aqui são cantores da igreja, vem cantar uma música para nós. Nós nos disponibilizávamos a cantar um louvor. Tinha vezes que nós saímos de casa com guitarra, estávamos a passar, todo mundo do bairro já sabia. Esses são os meninos da igreja. E nós, tinha vezes que eu me lembro de vezes que Deus é maravilhoso. Nós damos a vida um lugar, servo a Ele. Que se não fosse Deus, não sei, eu não sei aonde estaríamos. E Deus continua a ser o nosso baluarte. Deus continua a ser o nosso porto seguro. Nós estamos a viver um tempo, serva Edna, que até os cristãos parece que perderam a essência. Mentir já é normal, fornicar já é normal, adulterar já é normal. Coisas que nós, de pé juntos, dizíamos que não faríamos. Nós dizíamos que nós não íamos ser eles. Hoje nós somos eles. Precisamos continuar a guardar as nossas raízes. Eu me lembro de vezes, serva Edna, que como família passávamos necessidades. Dia seguinte, eu estou a ouvir a minha mãe a cantar. Oh, obrigado, Senhor, pelo teu amor tão profundo. Nós te louvamos, aleluia, ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor tão profundo. Nós te louvamos, aleluia, ao Senhor. Talvez essa canção te dá esperança de que dias melhores estão. E a nossa mãe tinha sempre cuidado. Até hoje, qualquer coisa que você não falar, problema que você vai apresentar, Deus vai ajudar. Deus vai fazer graça. Eu quero tanto fazer perguntas minhas. Faz, Senhor. Não, não é sobre mim. A minha Regina me diz. A minha Regina é Deus. Ele disse, não vai, deixa ela falar. Hoje eu trouxe ela aqui só para falar o que ela está falando. Só para ela glorificar e testemunhar o meu nome. E diga a ela que eu estou feliz com ela. Aleluia. Eu estou feliz com ela. Porque ela aprendeu direitinho tudo que ela passou. E hoje, eu só trouxe ela aqui nesta cadeira que é minha, assim diz o Senhor, para ela glorificar o meu nome. E diga a ela que eu estou feliz com ela. Então, não é sobre mim. Eu posso fazer as perguntas que eu costumo fazer, mas ele não permite. Porque o Espírito Santo manda e eu só obedeço. Continuemos a investir no secreto para que continuemos a ser de verdade. Deus quer pessoas de verdade no ministério. Serva Edna, quem são as pessoas de verdade? Pessoas que ainda investem tempo para a comunhão, para ouvir. Pessoas que ainda sentem o Espírito Santo a falar, a recordar você pecou e sentem temor. E falaste aqui agora, pessoas que já não sentem que pecar é normal, fornicar é normal. Prostituição é normal. E quando eu falo de prostituição, não é somente aquela prostituição em que nós vendemos o nosso corpo, mas vendemos princípios bíblicos também é prostituição. Quando você esquece
das coisas que você aprendeu com Deus. Quando você deita para baixo a identidade que Deus te deu para você fazer a vontade do homem, é prostituição. Então que continuemos a investir no secreto, a chorar com Deus, a colocar uma cadeira para Ele e dizer: me responde. Clame a mim, um dos versículos do Pão de Fé. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes ou ocultas que você não sabe. Então nós podemos sim colocar uma cadeira no nosso quarto, na nossa sala, no nosso escritório e dizer assim: me responde, Pai, está escrito. Você disse para eu clamar, então me responda. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas nós pensamos que Deus deixou de ser Deus. E não conseguimos ter esse hábito de conversar com Ele. Tem momentos, filha Ana, que eu só digo assim, eu às vezes choro, eu falo: me abraça. Eu falo: quero que você me abrace, eu quero te sentir. Se eu pudesse te abraçar, se eu pudesse te apertar. Davi disse que a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de ti. É isso que Deus quer. Pessoas que deixaram de ter sede do Espírito Santo. Pessoas que entraram no conformismo, mesmo sem ouvir a voz dele. É normal, eu não. Comigo não é normal, desculpa. Comigo não é normal. Eu quero mais. Eu quero mais. Todos os dias eu durmo, eu quero mais. Mais e mais do Espírito Santo. Mais. Eu falo: me sacia. Às vezes sobre isso eu não penso nada, eu só falo a tua presença. Até transbordar a tua presença. Oração sem interesse. Oração sem interesse. Quando for para orar é porque o marido saiu de casa. Quando for para jejuar é porque estás com um quarto de demitir. Quando for para orar é porque o filho ficou doente. Não, esquece ainda isso. Senhor, eu quero ter sede. Eu quero te sentir. E a voz de Deus troveja. A voz de Deus. Falaste da presença que pedias. Deus vem. Eu até não pedi Deus vem, mas quando Ele veio. Oh Deus do Pão de Fé. Deus do Pão de Fé. A voz de Deus troveja. Eu me lembro que eu vestia. As minhas roupas íntimas pararam aqui. E Deus disse: uma nova era se inicia na tua vida 3 vezes no meu quarto. Porque Ele ia começar um processo de transformação para que eu me sentasse nessa cadeira. Eu ouvi a voz de Deus a trovejar no meu quarto. Eu não sabia se ia para a direita, se ia para a esquerda. Era uma presença. Não se consegue explicar. Uma nova era se inicia. 3 vezes uma nova era. Ele revirou a minha vida. Que nem um oleiro amassa o barro. Ele virou para a direita, virou para a esquerda e depois começou a obra, a lapidação, para que eu hoje me tornasse a serva Edna do Pão de Fé. Porque ele precisava. Então a voz de Deus troveja. Deus pode aparecer para ti. Mas eu não sei se você está preparado. Mas mesmo assim, chama o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Aquele que mesmo quando não sabemos o que orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta luta que você vai passar, está a passar, não vai te matar, vai te forjar. Para você também ser uma Ana, para você também ser uma Edna. Aceita Deus te pintar. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Nesta caminhada toda, em nenhum momento pensaste em desistir. Várias vezes, Sirlene. E olha que em todas as esferas da minha vida, todas, casamento, a área acadêmica, eu tenho um milagre. Uau! Todas, mas em todas as áreas da minha vida. Eu quando comecei a tocar o saxofone, eu gostava muito do som do saxofone, eu olhava para
olhava para o sax, né? Primeiro, uma coisa que me chamava a atenção era o facto de que só os homens é que tocavam. Quase que eu não via mulheres na altura a tocar. E então, uma vez vi, foi a minha primeira vez a ver. Passou um vídeo só aí que eu vi na televisão. Que foi esse instrumento é qual? Eu nunca vi. Fui então investigar um bocadinho sobre o saxofone e tudo mais. E só via vídeos de homens a tocar. E achei lindo. E depois o facto de que o saxofone era assim, é dourado, né? Tem prateado, mas o que eu vi a primeira vez era o dourado. E a primeira coisa que me veio à mente é esse instrumento é de ouro. Então eu vou ouvir. Então me apaixonei a olhar para o sax. Então na altura não sabia onde aprender, não tinha como aprender. Quando naquele ano havia terminado o ensino médio, 2009, eu terminei o ensino, 2010, terminei o ensino médio e fiquei o ano seguinte sem estudar. Um amigo nosso cresceu conosco, o local, na igreja batista de Solana. Tem uma academia de música na Marginal que dá um ensino médio de música. Eu disse, quantos anos? 4 anos. Disse, 4 anos. Disse, tem 4 anos. Disse, tá bom, vou lá. Saber, eu fui para fazer canto e guitarra. Eu já tocava assim algumas notas, porque o Kevin ensinou-me a tocar guitarra. Na altura, as primeiras notas e não sei o quê. Já tinha noções de canto por causa do pai. Então, vou para fazer essas duas coisas, o canto e guitarra. Quando chego lá, eu percebi que a escola tinha outros instrumentos e um deles era o saxofone. Eu disse, nem mais, vou fazer saxofone. Logo que chego, eu disse que era um saxofone, fui me inscrever. Você não pode tocar saxofone. Você é gordinha. E você, como já é gordinha, vai ter as bochechas mais grandes e vai ficar mesmo feia. Não faz isso. Em algum momento eu pensei e disse, se calhar não é a minha onda. Se calhar não devia, com o meu instrumento masculino também, se calhar não devia. Pensei mesmo já ali em desistir do sax, né? Pronto. Mas eu disse, não, vou mesmo experimentar. Eu sou do tipo de pessoa que se a serva Edna me elogiar, eu não tenho nenhum problema com isso, elogio e tal. E eu às vezes relaxo no elogio. Mas se a serva Edna me dizer que eu não sou capaz, eu sou daquele tipo de pessoa que, ainda que eu não saber, vou aprender para te mostrar que eu posso fazer. Foi isso. Eu me falaram, não faz, e tal. Eu disse, não vou fazer. Depois, não, eu vou fazer, eu posso fazer. Me inscrevi, já estudava na altura, depois o ano seguinte, o primeiro ano só me davam ainda notas básicas. O ano seguinte, indo para a faculdade, e dava aquela incompatibilidade do tempo. Eu ia para a universidade, ficava curso de saúde, até cardiologia, até mais ou menos 15 horas. Os meus colegas estudavam de manhã. Eu entro de manhã, eles estavam a estudar de manhã e eu só vinha à tarde. O que o professor fazia? Me fechava numa sala, trancava mesmo a porta do lado de fora, metia pão com azeite queimado e alho e uma garrafa d'água. Disse, vais fazer esse exercício, sax, até essa hora. Quando terminares, bate a porta, eu estou aqui no lado de fora. Eu ficava ali. O professor chega, faz, até você fazer esse exercício. Terminava o exercício, batia, me dava um outro exercício. E lá, fui aprendendo saxofone. Depois me puseram numa banda, que só tinha homens. Depois vieram algumas meninas também a aprender saxofone. Todas elas desistiram. E eu era sempre o destaque na linha de frente, porque era a única menina. Todo ministro que visitava a nossa escola na altura, porque a nossa escola fazia parte do Ministério da Cultura, eu era o centro das atenções, por ser a única menina na parte de frente. E o professor fazia questão de me pôr aí. E várias vezes também, vou estar aí a tocar. Não, Deus, não é melhor não. Depois tinha a questão da escola que não me facilitava muito. Até que chegou a oportunidade da escola selecionar os melhores alunos que a escola tinha. Eu fui selecionada para a Venezuela. Uau.
Quando, nesse processo, houve pastores, na altura que eu cantava, tinha o pastor, que é um dos irmãos dos filhos do Ngana, ele sempre nos convidava para as atividades. Tinha um dos pastores, que também foi pastor dele, e outros pastores, diziam, essa voz é quem não que canta? Essa voz bem pequenina, assim, essa é só mais uma que canta, daqui a pouco também já não está. E um desses pastores hoje chama para cantar em sua igreja. E ele uma vez testemunhou numa pregação, disse, eu não tinha noção. Eu disse, nós nunca temos noção das coisas que Deus faz. E lá fui, fiz a formação, voltei para terminar o curso de sax. Se eu tivesse ouvido as vozes das pessoas de que o saxofone, mulher não toca, que eu sou gordinha, que as bochechas crescem, talvez hoje não conheceríamos uma Ana Panzo saxofonista. E nem era a minha intenção que as pessoas me conhecessem. Eu fiz o saxofone porque eu gostava do instrumento. Porque eu já tinha contato com a música, já cantava, já tocava guitarra. Então eu queria fazer mais um instrumento daquela que era a minha esfera musical. Nunca foi a minha intenção. Eu não sabia que estaria aqui hoje. Não sabia, eu fui, conheci países. Fui representar Angola tocando saxofone. A nossa escola nos levou para a Venezuela, fomos para a Espanha, conheci países, conheci Portugal na altura, por causa do saxofone. Fui em lugares que eu nunca sonharia estar. Só se eu fosse cardiopneumologista, não entraria, mas a música me fez entrar. Eu vivi milagres, promessas de Deus, de orações que fiz. Essa é na esfera musical, assim, a nível do saxofone. Na esfera do canto, você vai dar um testemunho de pessoas que foram curadas. Quando me ouviram cantar, uma vez eu fui para o África em Chama, uma igreja que estava ali no Rangel, né? No Triângulo dos Congolenses. Quem havia levado uma amiga Putana de Carvalho. Fomos para lá, para o culto, fui convidada a cantar. E quando chegamos, cantei, adorei, mas eu tinha uma outra atividade. Então tinha de sair. Assim que saí, passou o tempo, eu não sabia. Há 3 anos atrás, antes de casar, 2022, eu ia para o serviço e na altura estava sem carro, ainda não tinha carro também. Deparo-me com uma irmã na paragem. E ela me disse, Ana Paz, anda de táxi. Eu disse, por que não? Eu não tenho carro, ainda ando de táxi. Mas desculpa, és Ana Paz o mesmo? Eu disse, não sou Ana Paz. Essa não és Ana Paz? Eu disse, não, Ana Paz é a minha irmã. Falei assim com ela, Ana Paz é a minha irmã. É a tua irmã? Uau, gostaria muito que fosse a Ana Paz. Eu disse, por quê? Eu tenho um testemunho para te contar. Ela nunca ia fazer ideia desse testemunho, mas eu gostaria de contar na primeira pessoa. Eu disse, pode falar, vou transmitir o recado. Ela disse, não, só se for Ana Paz. Eu disse, só Ana Paz. Ela me abraçou e começou a lagrimar. Ela disse, uma vez tu foste cantar no África em Chama. Eu vivia na porta, era vizinha da igreja. E eu ouvia os louvores todos os domingos. Mas naquele dia que você cantou, eu decidi mudar minha vida por completo, porque eu sentia não só o Espírito Santo a falar comigo, eu estava enferma, estava doente. Eu não acreditava mesmo em Deus, não era. Até porque eu vivi muito tempo vizinha da igreja. Sim. Quando você termina de cantar, eu chorei tanto que quando volto para procurar a pessoa que cantou, tu já não estavas. Eu perguntei nas irmãs do protocolo, tinha uma moça aqui que cantou e quem? Essa irmã que cantou já saiu. Já saiu e tal. Como eu não usava redes sociais, eu não tinha como te encontrar. E eu orava a Deus para Deus me permitir te conhecer, te ver. E dizer que hoje eu sou uma serva de Deus, ela, graças a Deus, foi batizada, o esposo é pastor, tem igreja, cuida bem das coisas do Senhor. Eu queria dizer mesmo que hoje eu me converti e conheço a Deus porque eu ouvi a tua voz nitidamente. Então Deus fez tantos milagres, Deus faz tantos milagres.
E nós só estamos aqui para obedecer aquilo que é a sua vontade. E essa é uma das, assim, na esfera da voz, né? Deus já fez muitos milagres. No casamento. Você vai dizer, eu nunca já sonhei em casar. Foi meu sonho casar. Mas não era o meu sonho como de outras mulheres dos contos de fada. E eu sempre dizia, tinha pretendentes, pessoas que me queriam, me gostavam. Mas eu sempre orava a Deus, quero um homem que não me impeça de fazer a tua obra. Não me impeça de fazer a tua obra. Eu quero te servir como deve ser. Quero continuar a te servir. Lá, na altura, eu ia orando, tal, sem preocupação de nada. Eu não tinha preocupação, eu só queria servir. E olha que eu só namorei mesmo aos 28 anos. Com o meu esposo, né? E lá vem o Hélio. Ele havia mandado uma mensagem. Já falávamos, já o conhecia também da escola, mas não éramos assim muito amigos, mas conversávamos bem. E eu estava a gostar de um outro rapaz na altura. Qual foi o meu desafio? Eu ia sempre, todas as terças e quintas, para a Floresta da Ilha, orar. Era o meu costume. Eu sozinha. Tirava esses 2 dias para a minha consagração. Depois passei a levar 2 amigas, a Meuri e a Rutana. Começamos a orar especificamente para relacionamento, para os nossos futuros relacionamentos. Nossos filhos, tudo. E nessa fase eu estava gostando de alguém. Mas tinha 2 coisas que me chamavam muito a atenção nesse processo de gostar desse jovem. Eu ligava mais, prestava mais atenção à pessoa. E a pessoa uma vez disse-me, eu nunca disse para a pessoa que gostava, não era o meu forte, nem manifestar. Mas eu acho que os homens, quando alguém está a gostar, dá conta, sabe que essa menina está a gostar assim. Eu acredito que ele já havia percebido isso. Mas eu já sentia que mesmo gostando dele, mesmo ele não sabendo, já era um peso para mim. E a primeira coisa que eu meti na cabeça é se vai me dar trabalho no ministério. Deus, arranca esse sentimento. Porque eu sei que se eu me atrever, apesar do sentimento que eu tenho, eu vou estragar o ministério. E aparece o Hélio. Uma pessoa improvável. Você vai dizer, estava improvável? Não estou a ver, sei muito bem. Improvável. Sei. Era o servo improvável. O Albuquerque foi líder do Hélio na escola, na altura ele pregou, viu o Hélio mundano. E eu quando fui falar para o Albuquerque que eu estava a gostar, o Albuquerque não me disse nada, não me pôs peso, porque ele viu o processo dele, do meu esposo. Então o Albuquerque podia ter dito, não vai aí, esse é mundano, esse não sei o quê, mas não, ele não me disse nada. Ele só disse espera. Talvez ele não sabe o que eu estou a dizer agora, mas essa espera dele trouxe uma outra repercussão. E eu fui conhecendo. Eu não queria o Hélio. Não foi a pessoa que eu perspectivei. Mas foi a pessoa que Deus preparou para desconstruir a minha ideia, primeiro de relacionamento. Porque vem uma pessoa improvável, bem diferente daquilo que as pessoas imaginavam. Sim. E que eu mesma imaginava. É isso. Mas foi a pessoa que Deus trouxe para a minha forja e para o meu propósito para o casamento. Éramos totalmente opostos. Doutrinariamente, comportamentalmente. E Deus fez milagre. Você vai, né, quando estávamos a preparar o casamento,
O Hélio havia perdido o emprego na altura. Estávamos na fase que na Covid as escolas estavam a dispensar professores, ele era professor. Eu era professora no Elisângela Filomena, mas estava a fazer o estágio para... Já estava a sair, já estava a entrar para a saúde e já estava no estágio que ia a entrar para ser cardiopneumologista. Então ainda não tinha um salário que iria dar para juntar para a preparação do casamento. E nós começamos a orar nesse processo. E era aquela, você vai ficar com esse homem, não tem nada para te dar. A fé dele é instável. Está assim, e você vai dizer, eu não meço as pessoas que tenho. Nunca foi meu forte as coisas. Você vai dizer, eu posso perder carro, posso perder dinheiro, eu não me atiro no chão. Não é o meu forte as coisas. Porque eu sei de onde estou a vir. Os milagres que Deus já fez. Eu sou mesmo como um vento. Deus sabe onde vai parar. O vento, eu estou na mão de Deus como vento. Só Ele sabe para onde vou. Ser conduzido pela vontade de Deus. Se Deus soprar aqui hoje, o vento vai soprar. Se soprar ali amanhã, eu estou a ser conduzido. Chama-se dependência. Lá nos casamos, Deus fez o milagre. Conseguimos nossos empregos. E as coisas reviraram. Nos casamos. Outro milagre. Quando nos casamos, eu queria ter filhos depois de 1 ano de casamento. No segundo mês, eu vou fazer uma consulta de rotina para saber como é que eu estou. E lá me dizem que eu sou estéril. Que tens miomas, vais ter dificuldade em engravidar, não sei o quê. Além de miomas, tens quistos. Deus, eu orei para mulheres terem filhos. Tenho testemunhos de mulheres que oraram para ter filhos. Eu, quando estava a entrar para a clínica, que eu trabalho hoje, eu tenho dito até o curso que eu fiz, Hervétina, não o curso que eu quis fazer. Mas Deus me mostrou por que eu fiz esse curso. Nessa clínica onde eu entrei, uma vez o meu irmão estava com dificuldade de respirar. Tosse daqui, tosse dali. Mandei fazer consulta no bairro, tem um postamento. Ele vai fazer a consulta e dizem-lhe para fazer uns raio-x. Quando eu olho para o raio-x, vi que o coração dele estava grande. Pedi para ele ir para a nossa clínica, fizemos o raio-x. O coração do raio-x está grande. Eu disse, não, vamos fazer um eco. Fizemos o eco e tinha líquidos ao redor do coração, uma pericardite. Você vai, Edina. Íamos fazer a drenagem para tirar o líquido. Passamos por esse processo de eu saber como vamos internar, como vamos fazer. Fomos ao CETEP, falei com colegas aqui no Dom Cardeal e tudo mais. Eu disse, não, eu não vou pôr o meu irmão no CETEP. Com a minha colega cardiologista, ela manda, passamos uma medicação. Eu fui para a casa de banho com a medicação. Eu disse, Deus, eu entrego em tuas mãos. Era muita preocupação, porque eu sabia o perigo da pericardite. Lá, a minha colega disse que iríamos ter respostas da medicação depois do mês. Eu disse, não, depois. Eu dentro disse, depois do mês, não. Compramos a medicação em 6 dias. Nós já não tínhamos líquido. Ai, meu Deus. Eu disse, Deus, se for para isso, só aquele dia que eu tinha entendido porque é que eu fiz cardiopneumologia. Mas antes de eu fazer o curso, já alguém havia me profetizado sobre ser da saúde. E a profecia foi, vais curar muitos corações. Mas o que veio à minha mente, nem que eu curaria os corações Da com medicina. exatamente.
Ela disse, a tua função são duas. Você não vai só curar o coração com a música. Não, vai ser com essa arte também, da saúde. E eu entendi o propósito de Deus. Naqueles dias, eu tinha uma colega que estava de estágio na clínica. Ela estava de estágio na clínica e eu lhe encontro na casa de banho da clínica a chorar amargamente. Sabe, aquele choro, não sei se já viu alguém a chorar sem esperança, com soluço. Eu me senti tão mal e fui ter com a colega. Eu disse, está chorando por quê? Ela só soluçava, não conseguia falar. Eu lhe disse, fala, calma e fala. Ela disse, eu estou casada há 10 anos. Não tenho filhos. E ontem encontrei o meu marido com a minha amiga. Só que eu nunca imaginei. Teve aquele sentimento de mulheres, de falar já muitas coisas, os homens e tal. Eu ouvi o Espírito Santo a dizer assim, cala, não fala. Deixei ela chorar, lhe abracei. Quando ela terminou de chorar, eu disse, calma. Horas, por 2 vezes. E vamos fazer um propósito de oração. De 3 meses só. Ela disse, tá bem. O meu propósito de oração com ela era para Deus curar as suas feridas interiores. Fizemos o propósito de 3 meses. No primeiro mês ela desaparece, porque nós orávamos às 0 horas. Procurei, ligo, não atende, número não chama. Fui para a área que ela estava fazendo o estágio, já o estágio havia terminado. Ninguém tinha informações dela. Disse, é complicado. Mas eu continuo com o propósito de 3 meses. Terminou o propósito, desapareceu. 1 ano e alguns meses depois, recebo uma chamada de Portugal. Alô, irmã Panzo? Sim, irmã Panzo. Irmã Panzo, vai lá esperar assim. Tá aquela chuva. Meu Deus, você desapareceu. Nós vamos a fazer esse propósito, você desapareceu, o que é que se passa? Manana, eu só ligar para ti, porque há 3 horas atrás eu dei a luz a uma bebê, estou a chamar ela de Ana. Jesus. Eu disse, Deus, se o teu propósito ao me pôr aqui, nessa clínica, nesse curso foi esse, se o Senhor quiser me tirar hoje daqui, já pode. Tirar, yes. Porque assim eu já cumpri. Se esse for o propósito, eu já cumpri o propósito. Podes me tirar daqui hoje. E quando olho para o diagnóstico que me fizeram, que eu tenho quisto, tenho mioma, vou ter dificuldade em engravidar, me deram o mesmo papel. Eu disse, eu já orei para mulheres terem filhos e tiveram. Na minha vez, me conservei, me guardei. Na minha vida vão me falar que eu vou ter dificuldade de engravidar. Segundo mês, eu disse, também já não vou me cuidar. Eu estava a me cuidar só para engravidar depois do ano. Eu disse, não vou mais me cuidar. Vou ter com uma colega nossa que é obstetra. Ela disse, faz ecografia. Faz essa ecografia, depois vem e toma essa medicação. Tomei um comprimido, mas eu disse, não, vou tomar a medicação depois de eu fazer essa ecografia. Quando eu vou para fazer ecografia, você vai ver. Quem me recebeu é o doutor Leopoldo. Eu falei, Ana, deixa eu fazer o quê? Eu disse, e fazer ecografia? Será que eu tenho uma quisto e não vou ter filho? Eu vou ter dificuldade? É. Sim. Disse, vem, vamos ver. Sim. Quando o doutor... Meu Deus. Nós vamos dizer, você não tem quisto, você tem bebê. Glória a Deus. Você está grávida. Oh, Senhor. Eu estou grávida. Estás grávida. Meu Deus. Eu já estava no 3º mês de casamento. Oh, Jesus. Estás grávida. Estou grávida. Eu saí daí. E disse, Jesus, você já fez da tua vontade. Eu quero servir, adorar, fazer tudo
nessa gestação. Nada pode me impedir. Do princípio ao fim da gestação, foi uma bênção. Até o dia de dar luz, ter um outro milagre. Meu Deus. Deus é maravilhoso, Senhor. Esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. Nesse mês, eu entro para 37 semanas. Naquele dia tinha destemida e a serva Edna estava nos destemidas. Foi a primeira vez que eu te vi, fiquei encantada. Eu estava grávida de 9 meses, estava a entrar na 9ª semana. Quando saio dali, 2 dias depois, nós vamos para a consulta. 3 dias depois, estávamos aí para a consulta, porque foi a semana que eu entro para o 9º mês. 37 semanas e ainda o bebê não está ainda tão preparado para sair. Não saí para a consulta, dia normal de consulta, embate-nos um caminhão, o carro foi contra nós e eu bato com o peito na parte de frente do carro. Como o carro ficou estragado atrás e era urgência eu ir para a clínica, eu chamo o Yango e disse ao meu esposo, não, você resolve com o senhor que bateu e eu vou pegar o Yango. Lá pego o Yango, a caminho da clínica, o Yango embate contra um autocarro. Ai, Jesus. Quando ele embate para o autocarro, a porta do motorista sai do carro. Os vidros todos de frente partiram. Saio dali, chamei a ambulância, fui para a clínica, para a nossa clínica. Quando chego, fizeram a triagem normal. A tensão estava 160. A médica me deu uma medicação, um odômetro. Tomei a medicação, descansei. Só que a minha pressão não baixava, subia cada vez mais. Quando subiu, eu vi já a chefe dos enfermeiros, nossa chefe, nossa diretora clínica, estava todo mundo ali. Disseram, Lana, vamos ter que te transferir para a sede. Meu irmão estava a dar aulas lá na clínica também, foi para lá e disse, não, está tudo controlado e tudo mais. A pressão vai para 190. Quando vem fazer o CT para o meu bebê, não tinha pulso. O coração já não batia. Mandam-nos para a ilha. E quando chegamos para a ilha, eu fui diretamente para o bloco. Quem nos recebeu foi o falecido Dr. Massango. O doutor nos recebe. Diz, filha, aqui é mesmo bloco. Teu bebê já tem sofrimento. Entro para o bloco, meu irmão estava e o meu esposo na porta da cirurgia a andar. E a louvar, a orar. Assinamos o termos. 40 minutos depois, meu bebê veio. Anaíl, minha primeira bebê. Uau. E foi um milagre, serva de Deus. Vivi esse processo. Para uma pessoa que disseram que iria ter dificuldades de engravidar. Fui fazer o planeamento familiar no 6º mês. Quando eu vou trocar o planeamento, a médica me disse, vai fazer ecografia. Se fazer ecografia, doutora, para quê? Vai fazer. A médica disse, estás de novo grávida. Eu disse, não pode. Não pode. Me falaram que eu não ia ter dificuldade, e agora Deus está me dando o segundo, mesmo fazendo o planeamento. Chorei tanto aquele dia. Meu bebê ainda estava novinho no colo e eu já estava grávida de novo. E eu disse, Deus, assim mesmo, agora é que eu vou parar. Não parei, só piorei. Eu disse, Deus, do mesmo jeito que cuidaste de mim, o Senhor vai cuidar de mim outra vez. Uma palavra para nossas irmãs que estão aí. Porque assim, eu estou perante uma mulher persistente. E tem uma frase que eu digo muito: toda persistência quebra resistência. Precisamos persistir. Precisamos continuar
para que toda resistência, todo altar que nos resiste, toda pessoa que nos resiste caia por terra em nome de Jesus. Então estou perante uma serva, uma mulher persistente. Ela persistiu em todas as áreas da vida dela, do princípio do programa até o final. Persistência. E muitas vezes é isso que Deus nos pede. Persista. Daniel, se não persistisse, não quebraria o rei da Pérsia, que resistiu. Então tem mulheres que estão aí do outro lado, precisam de uma palavra da tua boca, Senhor. Deixa um conselho, uma palavra de força para essas mulheres que estão aí do outro lado. Eu tenho dito que persistência também devia ser o meu nome do meio. É verdade. Nós estamos a viver dias muito difíceis. Dias muito difíceis. E nós mulheres temos muitas feridas. Algumas foram curadas e outras continuam nessas feridas. Deus quer te curar. Deus é um Deus de coisas novas. Ele não quer que você viva sempre no eu fiz. Eu sentia a presença de Deus, eu cantava, eu pregava, eu adorava. Não, Ele quer você de fé em fé, de glória em glória. Eu me alegro muito quando me encontro com pessoas que eu conheci há 10 anos atrás, há 15 anos atrás e continuam na fé. Há tempos me encontrei com um colega meu do ensino médio, ele lembrou-me muito bem, disse: Ana, você continua a cantar. Ai, continua a ser irmã da igreja, eu estou a te ver só nas telas. Ele com a cerveja dele na mão, ele disse: um dia eu vou te seguir, minha irmã, porque eu te sigo de muito tempo. Não perca a fé, não perca a esperança. Você não sabe de onde Deus te tirou. É de muito longe. Tipo naquele louvor, longe, 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 é de longe, é de muito longe. O que seria de nós se não fosse a mão de Deus? Deus nos livrou de coisas que você não tem noção. Nós já vamos terminar. Vou só contar algo rápido. Uma das vezes saía do serviço, parei na paragem, subi num táxi, uma Elantra vermelha. Logo que eu subi no táxi, o senhor começou a me ofender. Você está a fechar a porta do carro, sei por quê? E tal, ele ofendia, falava muito alto. Eu disse: senhor, eu não fechei mal a tua porta. Fechaste sim. Disse também: se você é dono do carro, não precisas me falar mal, me gritar. O carro é meu, eu falo como eu quiser. Eu disse: então para, eu vou deixar. Eu deixo. Mas deixo com ira. Irada mesmo, triste. E de raiva comecei a lagrimar. Mas depois fiquei tranquila. Passou o primeiro carro, o segundo, o terceiro, o quarto carro. Param, eram irmãos em Cristo. Eu fiquei mais de 30 minutos na paragem. Irmã, Ana, vai para onde? Eu disse: vou para a vila. Eu ainda estava na preparação do casamento até. Vou para a vila. Quando vamos para a vila, eu subo, nós a falar, conversando no carro. Na ponte do 25 havia um terrível engarrafamento. Quando nos aproximamos, um acidente que todos do carro morreram. E era o Elantra vermelho. O Senhor te ofendia, Jesus. Eu vi o senhor no deixa porque o acidente era recente e ainda não haviam removido nada. Eu disse: esse é o carro que eu desci. Eu comecei a tremer e a chorar. Quer dizer, Deus estava a me arrancar de um lugar que eu nem estava a entender. Deus estava a me livrar da morte. Estava no sítio errado, no lugar errado. E Ele estava a me tirar daí. Eu não queria entender. Estou a tirar daqui. Ele fez o Senhor me tratar mal para eu decidir descer. Eu não tinha noção. E Deus me permitiu ver aquilo. Eu demorei tempo aí. Porque se eu apanhasse o primeiro táxi, eu não viria aquele acidente. Deus me permitiu ver para eu ter noção
de como Ele me livrou da morte. Mulheres, existem coisas hoje que estão a passar contigo, dores, situações, perdas, que você só vai entender o propósito lá à frente. Não é para a morte. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou para esse nascer assim? Ele disse: não, ninguém pecou. É para o nome do Senhor ser glorificado. É para o milagre do Senhor acontecer, as pessoas verem que é a mão de Deus que fez. Que é o problema de hoje, mulher, tua dificuldade, tua esterilidade, como as pessoas dizem. Deus é um Deus de milagres. Eu sou a prova de que Deus é um Deus de milagres. Não é dos contos só da palavra, não é dos contos só da Bíblia. Eu vivi o milagre de Deus. E eu vivo o milagre de Deus. Não desista. Se precisar de oração, está aqui a pastora Edna. Precisar de ajuda, procura pessoas certas para te ajudar em oração. Precisa de libertação, procura mesmo um pastor, uma pastora que pode orar por você e passar pelo processo da libertação. Mas não se perde. Porque mesmo se você se perder, Deus vai te achar. Deus vai te achar. Deus abençoe. Deus vai te achar. Deus já te achou. Por isso que você vai entrar em contato com este vídeo, porque Deus já te achou e Deus vai falar contigo. E se porventura você está perdido no mundo, você caiu, volta para Cristo. Assim como o filho pródigo voltou, ele foi, quase que esqueceu, mas ele voltou. Volta para Cristo. E você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus como teu Salvador. De onde você está, de onde você nos assiste, simplesmente diga: Jesus, eu te aceito. Eu entrego a minha vida como sacrifício vivo para te agradar a ti, Senhor Jesus. Eu renuncio dos vícios. Se tiver difícil sozinho, faça como a serva Ana fez. Pega numa cadeira e coloca bem ao teu lado. E pergunta. O Espírito Santo responde. Deus responde. Pergunta a Ele. Chora com Ele. Grita, se possível, com Ele. A palavra diz: entre no quarto, feche a porta e fala com teu Deus. Então fale com Deus, Ele te conhece. Ele sabe as tuas dores. Eu não desisti. Eu persisti. A serva Ana não desistiu. Ela persistiu. Para ainda de contar a história só da Ruth, só da Sara, da Débora, da Esther. Chegou o momento de você começar a contar a tua história. Chegou o momento de você permitir que Deus escreva a tua história para que você comece a impactar. O Espírito Santo mandou e mais uma vez nós obedecemos. Por que será que eu tirei a Bíblia aquela hora? Porque bem lá atrás e bem rapidinho, a serva Ana contou uma parte do testemunho em que em um momento do ministério, ela e o seu irmão foram vistos como a ovelha negra do ministério. Mas eu vou te dizer algo: todo aquele que entregou a sua vida, que vive para Cristo, cresce. Espiritualmente cresce. E quando a serva Ana falava, Deus disse: abra em Apocalipse 4, do 1, que a palavra de Deus diz: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá. Então, existem momentos que nós temos que sair daquela zona do conforto baixo. Deus nos quer subindo. Quando Deus chama suba, fala suba para cá, é porque Deus quer começar a ativar os espíritos. Vocês saíram de uma dimensão normal, de uma religiosidade para a espiritualidade.
Então aqui a palavra de Deus diz suba. Deus nos quer subindo dentro do ministério, descobrindo coisas espirituais, comunhão com Ele. Suba. Você que está aí do outro lado, não aceita que te mutilem na religião, perceba algo. Não aceita ser mutilado, porque Deus fala. Deus quer te instruir. Deus quer que você suba para outro nível. Deus quer te tornar audível à voz dele. Eu quero revelar o teu propósito. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. O versículo para estudar vai ser Apocalipse 4. Estudem, que Deus falará contigo e fará graça na tua vida. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aí do outro lado. Mas ainda não terminamos, porque a serva Ana vai fechar depois com um louvor e uma oração. Mas antes de nós encerrarmos, vamos bem rapidinho para os nossos parceiros. Dotes e Carinho da Sol, Delícias da Mackenzie, Cookies, Flavors, Polos da Cleosof, Comissão Emergida para Cristo, Biju Online, Pixel Tech, Toques de Beleza com Fé, Contos de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda, aquele parceiro que nunca nos deixa mal, uma florista com requinte, com excelência, Conto de Fada, os melhores arranjos da cidade de Luanda, perfumados para esta grande serva de Deus que merece. Beijinho no teu coração, Carlinha, e que Deus te conceda graça nesse mês 7. E não só a Carla, como todos os nossos parceiros, patrocinadores. Servana e Bravo. Muito obrigada. Uau, Deus abençoe. Amém, amém. Deixa que eu pego. Sim. Agora sim, vamos fechar o nosso programa com mais um louvor. E em seguida, a oração da serva Ana. Beijinho no teu coração. Jesus te ama e eu também te amo muito. Ensina-me a te amar e a voltar ao meu primeiro amor. Ensina-me a te amar e a voltar ao meu primeiro amor. Ensina-me a te amar e a voltar ao meu primeiro amor. Ensina-me a te amar e a voltar ao meu primeiro amor. Tua presença é o meu prazer. 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 A coroa da minha esperança. Abba, tu és a coroa da minha esperança. A coroa da minha esperança. Abba, tu és a coroa da minha esperança. Oh, Abba, oh, Abba, 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 oh, oh, Abba,
Teu Espírito testifica ao meu que sou teu filho, que sou teu filho. Que o mundo veja a tua vida em mim. Não tenho outra opção se não aceitar que sou teu filho. Teu Espírito testifica ao meu que sou teu filho, que sou teu filho. Que o mundo veja a tua vida em mim. Não tenho outra opção se não aceitar. Jesus, tu és meu baluarte. Jesus, tu és o motivo da minha canção. Jesus, tu és meu baluarte. Jesus, tu és o motivo da minha canção. Eu sou como um vento em tuas mãos. Eu me movo no centro da tua vontade. Faz de mim o teu querer. Sou como um vento em tuas mãos. Tô no centro da tua vontade. Faz teu querer. Jesus, tu és meu baluarte. Jesus, tu és o motivo da minha canção. Jesus, tu és meu baluarte. Jesus, tu és o motivo da minha canção. Jesus, tu és o motivo do pó de fé. Jesus, tu és o motivo desta casa. Jesus, tu és o motivo do pó de fé, o motivo das nossas histórias, o motivo do nosso testemunho. Por isso nós te louvamos, te glorificamos. Senhor, eu entrego essa casa em tuas mãos. Permita que não falte pão, Senhor. Que não falte motivos para te adorar. Senhor, entrego a serva Edna em tuas mãos, Senhor, sua casa, sua família, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela tem um coração grato a ti, Senhor. E lhe faça sempre lembrar que a tua mão é sobre ela, que o Senhor é sobre ela, no nome de Jesus. Papai, enquanto oramos, visita a sua casa. Enquanto oramos, visita os céus. Em nome de Jesus, Senhor. E quem nos pode ouvir nessa noite, nós declaramos, Senhor, cura no nome de Jesus. Se alguém em sua casa precisa ser salvo, Senhor, nós declaramos, Senhor, que a salvação está a chegar em sua casa, que a cura está a chegar em sua casa no nome de Jesus. Senhor, alarga essa tenda, alarga esse ministério para coisas maiores que o Senhor preparou. Papai, nós acreditamos nos testemunhos que estão a chegar, nas pessoas que não te conhecem vão te conhecer através desses testemunhos, através desse ministério. Nós te agradecemos, Jesus, no nome de Jesus. E aonde a serva Edna colocar a sua mão e pisar o seu pé, haja prosperidade em nome de Jesus, e toma como herança em nome de Jesus Cristo.
Ela é bendita ao entrar, ela é bendita ao sair, ela é bendita na cidade, é bendita no campo, no nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu no dia de hoje, de poder te louvar, de poder te adorar. Pai, eu entrego, Senhor, os servos desta casa, todo mundo que põe a sua mão para isso fluir. Pai, obrigado pela vida desses irmãos. Alarga as suas tendas também. Visita as suas casas também, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita os seus filhos. Visita os seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Papai, tua palavra fala que nos últimos tempos teus filhos profetizarão. Os teus velhos serão sonhos. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Porque o Senhor, nesse tempo, tem levantado pessoas para o teu serviço. Tem levantado pessoas para a tua obra. Pai, permita que não falte mantimento nessa casa. Em nome de Jesus. Pai, nós temos certeza que assim como oramos, assim será. Porque essa é a fé que nós temos em Ti. Que se pedirmos alguma coisa em Teu nome o Senhor nos dará. Obrigado, Jesus, por essa certeza. Essa é a fé que temos em Ti. Pai, obrigado por cada programa que vai passar nesse lugar, por cada palavra, por cada testemunho. O Senhor vai fazer graça. O Senhor vai fazer graça. E pessoas virão a tua verdade através desse ministério. Pai, obrigado. Nós oramos por Angola. Nós oramos pelos ministérios em Angola, pelas igrejas, a igreja de Angola. Senhor, aviva os nossos dias. Senhor, aviva os nossos tempos. Aviva as igrejas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Estamos vivendo dias difíceis, mas eu sei que não é o fim. Eu sei que ainda não é o fim. O Senhor ainda preparou muito para a sua igreja em Angola. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, nós glorificamos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Deus. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Tua honra maior que essa. Eu não troco meu propósito por nada. Obrigado. Eu não troco meu propósito por nada. Obrigado. Um propósito que todos os dias me aproxima de Deus, faz com que eu me sinta. Ai, Deus, obrigado por esse propósito. Esse propósito. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo.